Amen. Thank you so much for that music. Amém. Muito obrigado por essa música. Just want to say happy Sabbath to everyone. Gostaria de dizer feliz sábado a todos vocês. And if you're not watching this on Sabbath, E também se você não estiver assistindo isso no sábado. hopefully you're having a great day. Eu espero que você tenha um ótimo dia. Before I start my topic, which isn't farming old school, Antes de eu começar a minha palestra hoje, que o assunto é: será que a agricultura não é algo do passado? I just want to pray and invite the Holy Spirit to be here with us. Eu gostaria de fazer uma oração e pedir que o Espírito Santo esteja presente aqui com a gente. Let's pray. Vamos orar. Our dear and precious Heavenly Father, Querido Pai do céu, thank you so very much for the message that you will be sending today. muito obrigado pela mensagem que o Senhor estará enviando hoje. Thank you so very much for all the messages that we've been hearing so far. Muito obrigado por todas as mensagens que nós já ouvimos até agora. Lord, it's hard to hear these messages and do nothing about it. Senhor, é difícil nós ouvirmos essa mensagem e fazermos nada. So, Lord, we ask that you send your Holy Spirit to impress our hearts, Então nós pedimos que o Senhor envie o Teu Espírito Santo para impressionar nossos corações. and Lord, may the Holy Spirit empower us E, Senhor, que o Espírito Santo possa nos empoderar e nos inspirar to do your will in every aspect of our lives. para que a gente possa fazer a Tua vontade em cada aspecto de nossas vidas. Lord, I pray that as I share some things, Senhor, eu oro que ao eu compartilhar algumas coisas, that you may hide me behind your cross, que o Senhor possa me esconder atrás de Sua cruz. and this message might be one that is beneficial to those listening. E essa mensagem possa ser uma mensagem que seja benéfica aos ouvintes. We thank you so very much for being with us. Nós te agradecemos tanto por estar aqui com a gente. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. Amen. So, the title of the message is Isn't Farming Old School? Então, o título da mensagem é: agricultura não é algo ultrapassado? We're going to look at agriculture in our institutional work. Estaremos olhando na agricultura em nossos trabalhos institucional. The question is, hasn't times changed? A pergunta é: será que o tempo não mudou? Será que os tempos não mudaram? Today we're in the age of enlightenment. Hoje nós estamos na era do iluminismo. There is modern technology and economic growth. A tecnologia moderna e crescimento econômico. Society has progressed so much more from where we've come from. A sociedade tem progredido tanto de onde nós temos vindo. So shouldn't we adapt our methods to reaching these kinds of people? Então, será que agora, já que a gente mudou tanto, a gente deveria adaptar os nossos métodos para alcançar esse tipo de pessoa? Isn't farming a little bit dated? Será que a agricultura não é algo um pouquinho assim do passado? Well, before we look at this question, Antes que nós olhemos essa pergunta, I'm just going to say a little disclaimer eu vou apenas fazer um aviso. that when I first started to learn about agriculture and institutions, De que quando eu primeiro comecei a aprender sobre agricultura e ministérios, instituições, poderia ser, and how it started in our early church pioneers, e como isso começou nos nossos pioneiros da nossa igreja, when I first started learning these things, I became very zealous. quando eu primeiro comecei a aprender essas coisas, eu me tornei muito zeloso. And it's very easy to say, what are we doing as Adventists? E é muito fácil de nós dizermos o que nós estamos fazendo como adventistas. Everyone is doing everything wrong. Todo mundo está fazendo tudo errado. But I want to say this is not my purpose here today. Mas eu quero dizer que esse aqui não é o meu propósito hoje. Instead, I just want to look at the light and the counsel that God has given to us Mas em vez disso, eu gostaria de apenas olhar a luz e ao conselho que Deus tem disponibilizado a nós, as something that we can take and internalize for ourselves. como algo que nós podemos pegar e internalizar dentro de nós para nós mesmos. Not to point fingers at what everyone else is doing, Não para que nós possamos apontar dedos para o que todo mundo está fazendo, but so we can know how I can engage in this work
according to God's will. mas para que nós possamos saber como que eu posso me engajar nesse trabalho de acordo com a vontade de Deus. So before we ask the question, isn't farming old school? Então, antes que nós façamos essa pergunta de será que fazer jardinagem, agricultura não é algo do passado, There are some earlier questions. há umas perguntas que a gente tem que ser feito antes, umas perguntas anteriores. The first question, we're gonna look at a little progression of A questions. gente vai olhar aqui uma progressão de algumas perguntas. Sorry, I need to set myself a timer so I know what time to end. Desculpa, eu vou botar um tempo aqui para que eu saiba que tempo que eu preciso finalizar. Okay. And I think, yeah, I will get it. Beleza, então. Yeah, so the first question is, what is the purpose for establishing institutions in the first place? Então, a primeira pergunta era qual era o propósito para o estabelecimento de nossas instituições em primeiro lugar? Why do we as Adventists even have institutions? Por que nós, como adventistas, por que nós temos instituições? Since we have institutions, number two, what is the goal? How can we best accomplish the goals of our institution? Mas como nós temos essas instituições, como que nós podemos alcançar o objetivo dessas instituições da melhor forma? And how does agriculture fit into those goals? E como que a agricultura se enquadra nesses objetivos? There's going to be quite a few quotes, so direct your attention to the screen. Então a gente vai estar lendo algumas citações, então direcione a sua atenção à tela. The purpose for our institutions, O propósito de nossas instituições, this is one of many quotes that can be shared, esse é um de várias citações que podem ser compartilhadas nesse assunto, to train people for missionary service. é treinar as pessoas para serviço missionário. So I'll just have my translator go ahead and read these Então, quotes. eu vou ler essa citação. Treinamento para o serviço missionário. Nossas instituições devem ser agências missionárias no mais elevado sentido. E o verdadeiro trabalho missionário começa sempre com os que estão mais próximos. Em cada instituição, há trabalho missionário para ser feito. Desde o gerente até o mais humilde obreiro, todos devem sentir responsabilidade pelos não convertidos, ali próximos. Devem esforçar-se fervorosamente para levá-los a Cristo. Em resultado de tais esforços, muitos serão ganhos e se tornarão fiéis e sinceros no serviço de Deus. Testemunhos, volume 7. So we can see with this quote that our institutions were to train missionaries. Então, nós conseguimos ver com essa citação de que o propósito de nossas instituições era treinar missionários. We'll continue here. Continuando aqui, em conexão com todo o ramo da obra de Deus na Terra hoje, o nome que está acima de qualquer outro nome deve ser honrado. O ministério evangelístico, a obra da publicação, a obra médico-missionária, a obra educacional, todos têm origem celestial. Nenhum desses ramos de serviço foi originado ou aperfeiçoado por qualquer ser humano. Review and Herald, janeiro 11. There is gospel ministry, Existe ministério evangélico, the publishing work, o trabalho da publicação, medical missionary work, o trabalho médico-missionário and educational work. e o trabalho educacional. These are the categories of our institutions. Essas são as categorias de nossas instituições. All of these were to have a common goal, Todos esses eram para ter um objetivo em comum of training missionaries. de treinar missionários. So our institutions were, if I was to boil it down, Então, nossas instituições, se eu fosse resumir bem o seu objetivo, are Christ-centered, evangelistic in nature, and diverse in occupation, but united in common goals. seria centrada em Cristo, evangelística por natureza, diversificada em ocupação, mas unida em alvos comuns. My mind works in kind of a very logical way. A minha mente funciona de uma forma bem lógica. So I'm going to build a little logical progression here. Então, eu vou montar uma progressão lógica aqui. So we have here, the first thing is the institution. Então, aqui nós temos a primeira coisa, é a instituição. All of our different institutions Todas as nossas instituições diferentes, actually share a common link. na realidade, dividem um elo comum, alguma coisa em comum. And what is this common link? E o que é esse elo comum? Go ahead. Instituições para treinar e educar.
O que agora se necessita para a edificação de nossas igrejas é do aprazível trabalho de obreiros sábios para discernir e desenvolver talentos na igreja. Talentos que possam ser preparados para o uso do mestre. Devia existir um plano bem organizado para o emprego de obreiros que fossem a todas as nossas igrejas, grandes ou pequenas, para instruir os membros como trabalhar para a edificação da igreja e também a favor dos incrédulos. Instrução e educação é que são necessárias. Os que estão empenhados em visitar as igrejas devem ensinar aos irmãos e às irmãs os métodos práticos de fazer o trabalho missionário. I really like how she says that we should be training in practical methods. Eu gosto muito como ela fala que nós deveríamos estar treinando em métodos práticos. So all of these ways all the institutions share in common this link of Então, todas as instituições dividem esse elo comum de education. educação. To do anything well, Para fazer qualquer coisa bem, you need a good education on how to conduct that thing you're trying to do. você precisa de uma educação boa em como conduzir, como praticar aquele ato que você quer fazer. So in any line of missionary work that you're endeavoring to pursue, Então, em qualquer linha da obra missionária que você quer seguir, good training and education is needed. um treinamento é completamente necessário. So what's the big deal with education? Why is it so important? Então, o que é tão importante com a educação? The next quote, many people have probably seen it before, but this one really struck me. A próxima citação, eu tenho certeza que muitos de vocês já viram ela, mas isso aqui realmente falou a mim. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. When I first saw this statement right here, Quando eu vi essa citação pela primeira vez, I was a bit frightened, to be honest. eu fiquei um pouquinho assustado, para ser honesto com Even vocês. though I grew up in the Adventist church, Mesmo eu tendo crescido na igreja adventista, even though I was in Pathfinders in Adventist education, mesmo eu participando dos desbravadores e da educação adventista minha vida inteira, I didn't know if I really knew the true science of education. eu não tinha certeza de que eu sabia o que era essa verdadeira ciência da I educação. was like, what does that even mean? Estava pensando, o que isso significa? But as I started to study it more, Mas conforme eu comecei a estudar isso mais, I was soon comforted. eu fui confortado. Because the true science of education isn't some very difficult, hard to explain theory. Porque a verdadeira ciência da educação não é uma teoria, algo bem complicado. It's actually quite simple. Na realidade, é bem simples. There's a quote here. Tem uma citação aqui. Em essência, no mais alto sentido, a obra da educação e da redenção são uma. Pois na educação como na redenção, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. The work of education and the work of redemption are O trabalho da educação e o trabalho da redenção são, really the same work. na realidade, o mesmo trabalho. I remember one time I was at Andrews University, Eu lembro uma vez eu estava na Andrews, na faculdade da Andrews, and I was driving a group of students to do some outreach. e estava dirigindo com alguns amigos meus para fazer evangelismo. There was this girl who was sitting next to me, E tinha essa menina que estava sentada ao meu lado. and I didn't know her very well, so I started to ask her a few questions to get to know her. E eu não conhecia ela muito bem, então eu comecei a perguntar algumas perguntas para a conhecer. And so I asked her, "What are you studying?" Então eu perguntei para ela, o que você está estudando? We're both students at Andrews, Nós dois éramos alunos na Andrews. and she replied to me, she said that she is studying education. E ela respondeu para mim, eu estou estudando pedagogia, educação. I'm like, education, that's E amazing. eu falei, pedagogia, que incrível. Because by this point, I was already very excited about what the Bible and Spirit of Prophecy had to say about education. Porque nesse momento eu já estava muito empolgado com o que a Bíblia e o Espírito de Profecia tinham a dizer sobre educação. And so when this education student said that she was studying education, Então, quando essa aluna de educação falou que ela estava estudando educação, I got very happy. eu fiquei muito empolgado, muito alegre. And
I asked her what year she was in. Eu perguntei para ela em que ano que ela estava. She said that she was in her 3rd year of education. Ela falou que ela estava em seu 3º ano de pedagogia. When she saw my reaction to her degree that she was studying, Quando ela viu a minha reação à altura que ela estava no curso, she was like, why, like, what's the big deal with education? ela estava tipo, mas que é? Por que educação é tão importante? So I shared with her this brief principle. Então eu compartilhei com ela esse princípio bem simples. I said, well, education is actually an amazing thing to study Eu falei, na realidade, educação, pedagogia é algo tão incrível de estudar, because education and redemption are very close to each other. They're actually the same thing. porque a educação e a redenção estão bem próximas uma das outras. Na realidade, eles são a mesma coisa. I talked about this a little bit more, Eu conversei com ela sobre isso um pouquinho mais. and she didn't really know how to react. E ela estava assim bem, ela não sabia muito bem como reagir. She told me that this is completely new to her. Ela falou que isso era completamente novo para ela. As I started to share some of these things, she was, like, kind of blown away, not really knowing, what I was really talking about. E conforme eu comecei a compartilhar essas coisas com ela, ela ficou bem perplexa assim. Ela nunca tinha ouvido o que eu estava compartilhando com ela. And I went away thinking like, man, this is crazy. This is a girl in her 3rd year of education. E eu fiquei pensando depois disso, nossa, que coisa, hein? Essa aqui é uma menina no 3º ano já da faculdade dela. And this is a strange idea that education and redemption are one. E a ideia de que a educação e a redenção são uma é uma ideia estranha a ela. So it just went to show me that there is so much work to be done in this area. Então isso valeu para me mostrar de que realmente há muito trabalho que precisa ser feito nessa área. So going back to the purpose of education, Então, voltando agora para o propósito da educação, Ellen White has a quote here in Education. Ellen White tem uma citação aqui no livro Educação que diz o seguinte: restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que fora criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Este é o objetivo da educação, o grande objetivo da vida. So all the institutional works have these things, Então, todos os trabalhos institucionais têm essas coisas, and the link that binds the institutions together, e o elo, o link que une essas instituições juntos, foundational to the institutional work, é fundamental ao trabalho institucional, is education. é a educação. So education should Então, a educação deveria train and transform the mind, soul, and body. treinar e transformar a alma e o corpo e o espírito. It should be all-encompassing, which means it touches all aspects of life. Deveria ser totalmente abrangente no aspecto de tocar todos os aspectos da vida. It should teach self-government, Deveria ensinar autogoverno, autodisciplina, and it prepares one for life's duties in this world and the world to come. e preparam para os deveres dessa vida e da vida por vir. So, if education is the foundation of our institutions, Então, se a educação é uma fundação de nossas instituições, what's something that is a essential part of the education we do? o que é algo que é uma parte essencial do trabalho da educação que nós fazemos? This has been a common theme this weekend, Esse tem sido um tema comum esse fim de semana, but we're going to go back to the garden. mas nós vamos voltar novamente ao jardim. Here there's a quote from Education 21.3. Aqui tem uma citação do livro de Educação 21.3 que diz: o livro da natureza que estendia suas lições vivas diante deles ministrava uma fonte inesgotável de instrução e deleite. Em cada folha da floresta ou pedra das montanhas, em cada estrela brilhante, na terra, no mar e no céu, estava escrito o nome de Deus. Tanto com a criação animada como com a inanimada, ou seja, com a folha, flor e árvore, e com todos os viventes, desde o leviatã das águas até o animálculo em um raio de luz. Entretinham os habitantes do Éden conversa.
coligindo de cada um os segredos de seu viver. A glória de Deus nos céus, os incontáveis mundos nas suas sistemáticas evoluções, o equilíbrio de nossas grossas nuvens, os ministérios da luz e do som, do dia e da noite. Tudo era objetivo para estudo. Os alunos da primeira escola terrestre. So, where was the first classroom? Então, onde foi a primeira sala de aula? The first classroom was in a garden. A primeira sala de aula estava localizada em um jardim. God thought it would be well to put the first students Deus achou que seria bom colocar os primeiros estudantes in a garden classroom. em uma classe de aula no jardim. There's one more quote here from Mais uma citação aqui. Ao sair das mãos do Criador, não somente o jardim do Éden, mas a terra toda era eminentemente bela. Mancha alguma do pecado, nem sombra da morte delustravam a linda criação. O jardim do Éden era uma representação do que Deus desejava que se tornasse a terra toda. E era seu intuito que, à medida que a família humana se tornasse mais numerosa, estabelecesse outros lares e escolas semelhantes a que ele havia dado. Dessa maneira, com o correr do tempo, a terra toda seria ocupada com lares e escolas em que as palavras e obras de Deus seriam estudadas e onde os estudantes mais e mais ficariam em condições de refletir pelos séculos sem fim a luz do conhecimento de sua glória. I know that a lot of this might be review for many people, Eu sei que muito disso aqui pode ser apenas uma relembrança para muitas pessoas, vocês podem já conhecer isso aqui, especially those watching the Adventist Agriculture Conference. especialmente para esse público que está assistindo o Congresso de Agricultura Adventista. But when I saw this quote here from Education, Mas quando eu vi essa citação aqui do livro de Educação, it absolutely amazed me. ele absolutamente me deixou muito perplexo. When God created the heavens and the earth, Quando Deus criou os céus e a terra, everything was perfect, right? tudo era perfeito, sério? Certo? Everything was good, 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 and very good. Tudo era bom, bom, bom e muito bom. But did you know that there was only one place in the entire world that looked like the Garden of Eden? Mas sabia que só havia mais um lugar in the entire universe or world? The entire world. No mundo inteiro que parecia que nem o Jardim do Éden. There was only one place in the entire world that looked like the Garden of Eden. Havia só um lugar no mundo inteiro que parecia como o Jardim do Before Éden. sin, Antes do pecado. this was the Garden of Eden. Isso era, claro, o Jardim do Éden. The world was perfect in its creation, O mundo era perfeito em sua criação. but there was only one spot in the entire world that was beautiful like the Garden of Eden. Mas havia apenas um pedacinho no mundo inteiro que era tão belo quanto o Jardim do Éden. This quote says that had Adam and Eve never sinned, Essa citação aqui diz que Adão e Eva nunca pecaram. it would have been their duty to make the rest of the world look like the Garden of Eden. Essa citação aqui diz que se Adão e Eva nunca tivessem pecado, seria o propósito da vida deles tornar o restante do mundo como o Jardim do Éden. So, as humanity would have multiplied, Então, conforme a humanidade ia se multiplicar, they would have had the example of the Garden of Eden that God created, eles teriam o exemplo do Jardim do Éden que Deus criou, and they would have ventured to make more schools and more homes look like the Garden of Eden. e daí eles iam ir para tornar mais lugares como o Jardim do Éden. The Lord knew that this was the ideal conditions for man's growth. Deus sabia que essas eram as condições ideais para o crescimento do homem. God didn't create man just in a vacuum. Deus não criou o homem apenas em um vácuo. He had a purpose for creating man with the desires we have Ele tinha um propósito em criar o homem com os desejos que nós temos. and creating a garden with the needs it has. E criando o jardim com as necessidades que ele tem. God created a system of relationship. Deus criou um sistema de relacionamento. We're going to look a little bit at Genesis chapter 2, verse 5 and mostly 15. Vamos olhar um pouquinho no capítulo 2 de Gênesis 5 e mais no 15. If you guys just want to read this verse really quick. Se vocês gostariam de apenas ler esse versículo rapidamente.
I don't have it in the PowerPoint. Eu So. não tenho ele na apresentação. Genesis chapter 2, verse 15. Gênesis 2, capítulo 15. It says, and God blessed, 2 verse 15, it says, and the Lord God took the man and put him into the Garden of Eden to dress and to keep it. Então, Gênesis 2,15 diz, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. The word till and to dress in the Hebrew is the word abad. A palavra lavar e cultivar é a mesma palavra no hebraico, é a palavra abad. I included verse 5 because verse 5 also mentions this word till. Eu incluí o versículo 5 porque o versículo 5 também inclui essa palavra, que é lavrar ou cultivar. The word till or dress or abad A palavra lavar, cultivar ou abad occurs in 290 times in the Old Testament. ocorre 290 vezes no Velho Testamento. In 227 of those times, Em 227 dessas this, vezes, this word is translated as serve. essa palavra é traduzida como serviço. Another a place where this word, same word abad is used Um outro lugar onde essa mesma palavra abad é usada is in Joshua 24:15. é em Josué 24:15. Notice this is pretty amazing. Percebam isso é bem incrível. It's a common verse. It says, "Choose you this day whom you will serve." É um versículo comum, eu sei que vocês já viram. Olha que interessante. Escolhei hoje a quem servis. But as for me and my house, we will serve the Lord. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. This is the same word that is used in Genesis 2, verse 15. Essa aqui é a mesma palavra que é usada em Gênesis 2, versículo 15. That God created man to till and to dress and to keep the garden. Que Deus criou o homem para lavrar e cultivar o jardim. So a potentially worthy translation of this word Então, uma tradução potencial desse versículo is to serve the needs of the garden. era que o homem foi criado para servir as necessidades do jardim. This service was not intended to be a slavish or a brutal service. Esse serviço nunca foi planejado para ser um serviço escravo, um serviço ruim, But one that man can enjoy doing. mas que o homem poderia se deleitar ao realizar. Looking at the other word in Genesis 2:15, Olhando na outra palavra em Gênesis 2:15, I'll read my first paragraph here. It says, "The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work and to keep it." In Hebrew, the word translated keep is the word shamar. Of the 468 times this word is used in the King James Version in the Old Testament, 283 times it is translated as keep. And the second most translated word, shamar, is observe. tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. No hebraico, o trabalho traduzido como guardar é a palavra chamar. Das 468 vezes que essa palavra é usada na versão King James, no Antigo Testamento, 238 vezes é traduzida como guardar. E a segunda maior palavra traduzida para chamar é observar. It's a very interesting word that was being chosen here. É uma palavra bem interessante que estava sendo escolhida aqui. Another place where this word shamar is used Outro lugar onde essa palavra chamar é usada is Deuteronomy chapter 4, verse 40. é Deuteronômio, what's the reference? I lost Chapter it. 4, verse 40. Capítulo 4, versículo 40. And you can read that one there. Eu vou ler aqui. It's not here, right? No, yeah, right there. Exemplo, guarda, chamar, pois os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Deuteronômio 4:40. This, when God created the everything that He had in the garden, Quando Deus criou tudo o que ele tinha no jardim, a worthy translation of Genesis 2:15 uma tradução que faria sentido de Gênesis 2:15 is that God put man in the garden to serve and observe the needs of the garden. é que Deus colocou o homem no jardim para observar e servir
as necessidades do jardim. In Deuteronomy 4:40, Em Deuteronômio 4:40, Moses equates the keeping of the Torah o Moisés ele iguala o guardar do Torá with serving the needs of the land that God has given. com o servir as necessidades da terra que Deus tem dado. Now, out of all people Agora- in the Old Testament writers, Agora, de todas as pessoas, de todos os escritores do Antigo Testamento, Moses would have been especially careful Moisés seria especialmente cauteloso to not to divinize anything that God had made, to make holy anything that God had made. Moisés ia ser bem cauteloso e não santificar qualquer coisa que Deus tinha criado, For obvious reasons. por razões óbvias. But still, he uses these words Mas mesmo assim, ele usa essas palavras to abad and to shamar para abar e para chamar the needs of the garden. as necessidades do jardim. Taking this thought just a step further, Levando esse pensamento só um pouquinho mais longe, there's this quote from a man named Wendell Berry. tem uma citação de senhor chamado Wendell Berry. And it says, "Justice and vocation are inseparable. It is by way of the principle and practice of vocation that sanctity and reverence enter into the human economy. It was thus possible for traditional cultures to conceive that to work is to pray." Nossa, então olha que interessante. Diz, vou ler aqui. Justiça e vocação são inseparáveis. É pelo princípio e prática da vocação que santidade e reverência entram na economia humana. Foi assim que se tornou possível as culturas tradicionais conceber que trabalhar é brincar. When God created agriculture, keeping the garden, Quando Deus criou a agricultura manter o jardim, it was his ideal vocation. era a sua vocação ideal. This work was given to man before or after the fall. Esse trabalho de lavrar a terra foi dado ao homem antes ou depois da queda? This work was given to man before sin entered the world. Esse trabalho foi dado para o homem muito antes do pecado entrar nessa terra. So, we've been talking a lot this weekend about how agriculture is great for redemption. Então nós temos falado muito esse fim de semana de como a agricultura é muito boa para a redenção. But because this work was actually given to man before the fall, Mas pelo simples fato de que esse trabalho foi dado para o homem antes da queda, redemption wouldn't have been necessary. a redenção não seria uma coisa necessária. So, serving and observing the needs of the garden Então servir e observar as necessidades do jardim, was actually participating in a form of worship to God. na realidade era uma forma de participar do trabalho de Deus. This wasn't working agriculture wasn't worshiping the creation. Let me wait. Is this pray? To work is pray. Yeah. Tá bom, deixa eu só corrigir um negócio. Aqui nessa última citação que eu li, que diz trabalhar é brincar, na realidade trabalhar é orar. Então, o texto seria: justiça e vocação são inseparáveis, e é pelo princípio e prática da vocação que santidade e reverência entram na economia humana. Foi assim que se tornou possível as culturas tradicionais conceber que trabalhar é orar. So, in doing this, in working in agriculture and serving the needs of the garden, Então, no trabalho com a agricultura, no servir às necessidades do jardim, it was a testament of the God that we actually served. era um testamento do Deus que nós realmente servimos. God created this relationship between himself, humanity, and creation. Deus criou esse relacionamento entre ele, himself and creation. Yeah, God, humanity, and creation. Ele criou esse relacionamento entre Deus, humanidade e a criação. And so when we engage in agriculture, we're trusting in God. Então, quando nós engajamos na agricultura, quando nós se envolvemos na agricultura, nós estamos confiando em Deus. It's not to rule over the ground, Não é para a gente dominar a terra, but it's to serve the needs of the ground so it can in turn serve the needs, so God can serve the needs of humanity. na realidade, não é dominar a terra, é servir as necessidades da terra, para que
Deus possa servir às necessidades da humanidade. This was God's ideal first classroom. Esse era a primeira sala de aula ideal que Deus criou. And now, looking at Jesus as our best example, E agora, vamos olhar Jesus como nosso melhor exemplo. Aquele que fizera todas as coisas, estudou as lições que sua própria mão escrevera na terra e no mar e no céu, desviados dos profundos métodos do mundo, adquiriu da natureza acumulados conhecimentos científicos. Estudava a vida das plantas e dos animais, bem como a dos homens. Desde a mais tenra idade, possuía-o um único desígnio. Vivia para beneficiar os outros. Para isso, encontrava recursos na natureza, novas ideias de meios e de modos brotavam-lhe na mente. Ao estudar a vida das plantas e dos animais, procurava continuamente tirar das coisas visíveis ilustrações pelas quais pudesse apresentar os vivos oráculos de Deus, as parábolas. That's right. Even Jesus had his ideal education and training. Mesmo Jesus teve a sua educação e treinamento ideal In nature, in creation. na natureza, na criação. So, we can see that agriculture is a fundamental part of education. Então nós conseguimos ver que a agricultura é uma parte fundamental da educação. It was given to us in the very beginning. Foi dado para nós bem no início. It would have been the purpose of humanity had we never fallen to make the world look like the Garden of Eden. Teria sido o propósito do homem se nós não tivéssemos caído de tornar o mundo inteiro como o Jardim do Éden. It was even a worthy education for our Savior, Jesus Christ. Foi até mesmo uma educação necessária para o nosso Deus, Jesus Cristo. So, agriculture has several purposes. Então, a agricultura tem alguns propósitos. And you can read those. O ambiente ideal para o desenvolvimento do homem, a primeira sala de aula do homem, o método preferido de Jesus para a educação, eleva a mente para questões espirituais e práticas, feita devidamente, é uma demonstração prática de nossa adoração a Deus. So, as our institutions have this mission, Então, as nossas instituições desenvolver essa missão, it is fundamental that they all are educated properly é fundamental de que todos esses sejam educados devidamente, to carry out that mission. para que eles possam cumprir essa missão. As a fundamental part of this education, Como uma parte fundamental dessa educação, agriculture has proved to be a very effective means of education. a agricultura tem provado a ser um método bem eficaz de educação. And so now looking at some examples from our past, Então, agora, olhando a alguns exemplos do nosso passado, in Avondale was one of the earlier colleges that was established in Adventism. Avondale foi um dos colégios um dos primeiros colégios que foi fundados no Adventismo. There's a quote here from Manuscript Releases. Tem uma citação aqui do Manuscript Releases que diz o seguinte: a Terra deve ser nosso livro de estudo. Planos foram feitos para se construir. Is that it? Let me see. You might have to enter. Sorry, just the quote is cut off a little Desculpa, só um momentinho. O texto está cortado um pouquinho. bit. Is there that? Can you put in presenter view? Okay, well, it's fine. Planos foram feitos para se construir chalés no campus, no colégio de Avondale. Fiquei feliz em estar aqui quando esse assunto foi discutido, pois tinha algo a dizer. Eu lhes disse que o terreno não deveria ser ocupado com edifícios. A terra deve ser nosso livro de estudo. Pois deve ser... Where did it cut off? Let me try to translate. Let me see. Can you read that? A terra deveria ser o nosso livro de lição. Depois dela ser limpada e cultivada, laranja, limão, pêssego, laranjas e outras frutas
deveriam ocupar a terra, com jardins de vegetais, de flores e de árvores ornamentais. Esse lugar deveria ser separado por Deus para ser uma representação de como o ambiente de escolas deveria ser. Ellen White says that this school was to be a representation of what other schools should be. Ellen White diz que essa escola deveria ser uma representação de como as outras escolas deveriam ser. Sorry about that, but the quote was cut off a little bit. Desculpa por causa disso a citação. But there it was the whole thing. I was just Okay. Again, about Avondale, Ellen White writes, Novamente sobre Avondale, Ellen White escreve o propósito do estabelecimento do Colégio de Avondale. A escola do Colégio de Avondale foi estabelecida a um grande preço, tanto de tempo como trabalho, para permitir que os alunos adquiram uma educação completa, para que adquiram conhecimento sobre agricultura, conhecimento em todas as áreas educacionais comuns e, acima de tudo, conhecimento da palavra de Deus. as the Bible is the foundation, Como a Bíblia é a fundação, agriculture was to be the next step. a agricultura deveria ser o próximo passo. It was a worthy vocation for every student to engage in. Era uma vocação boa, uma vocação que valia a pena todo aluno participar em. Avondale was to be an example for our other schools. Avondale era para ser um exemplo para as outras escolas. She's writing a counsel here to Pacific Union College. Aqui Ellen White está escrevendo um conselho ao Pacific Union While College. they were searching for a place, Enquanto eles estavam procurando por um lugar, ela diz: tenho visto muitos locais com alguns irmãos. E em um lugar havia uma grande plantação de amoras que produzia abundantemente, mas havia pouca terra que poderia ser cultivada. Esse não seria um lugar apropriado para a nossa escola. Nossa escola deve ser localizada onde os alunos podem receber uma educação mais ampla do que o mero estudo de livros lhes dará. Devem receber um treino que os prepare para o serviço aceitável, se forem chamados a fazer trabalho pioneiro nos campos missionários, seja na América ou em países estrangeiros. Deve haver terra o suficiente para lhes dar uma experiência no cultivo do solo e para principalmente ajudar as instituições a ser autossustentáveis. here in this quote, you can see that Ellen White had the mission of the institution in mind. Aqui, nessa citação, a gente consegue ver que Ellen White tinha o propósito dessas instituições em mente. She recognized that education was the essential way to get to that mission. Ela reconheceu de que a educação era o principal meio de chegar a esse objetivo. And in trying to find the best way to educate these students, in looking for land, E em tentar educar os alunos da melhor forma, em procurar essa terra, she prioritized that they would have land enough to cultivate. ela priorizou o fato deles ter terra suficiente para eles aprenderem a cultivar. Now, the next quote is talking about Madison College. A próxima citação está falando sobre Madison College. O trabalho da escola de Madison. Um trabalho bem aceitável tem sido realizado em Madison. O Senhor lhes diz: sigam em frente. Sua escola deve ser um exemplo de como o estudo da Bíblia, a educação geral, a educação física e obra médica pode ser combinada em muitas escolas menores que serão estabelecidas com simplicidade em muitos lugares nos estados do Sul. Here she recognized the mission of the institution. Aqui ela reconheceu a missão dessas instituições. And she's saying this school is to be an example. E ela diz: essa escola é para ser um exemplo. Can you guess what's coming next? Você pode adivinhar o que vai vir depois? Can you read this one? A aula de educação dada em Madison é tal que será considerada tesouro de grande valor por aqueles que fazem a obra missionária em países estrangeiros. Se muitos mais em outras escolas tivessem recebido um treinamento semelhante, nós, como um povo, seríamos um espetáculo para o mundo. Anjos e homens, a mensagem seria rapidamente levada a cada país e pessoas agora em trevas seriam trazidas à luz. Panfleto 119. As you actually study the history of Madison, E ao você, na realidade, estudar a história de Madison, you'll recognize that this was truly a spectacle school. você reconhecerá que esse era realmente uma escola que era um espetáculo.
Continuing on to the next quote here. Continuando aqui para a próxima citação. This is one of the founders of Madison speaking. Esse aqui é um dos fundadores de Madison falando. O professor Megan disse: primeiro achamos que a escola agrícola era muito grande. Tínhamos planejado em nossa mente que uma escola agrícola ideal deveria ser pequena, mas mantida tão limpa e organizada que seria o modelo. Quando contamos à irmã White nossas objeções quanto ao tamanho da fazenda, ela disse que o momento chegaria quando muitos que agora estão vivendo na cidade seriam forçados a sair para viver a verdade, e que deveríamos tornar a fazenda um lugar de refúgio, onde algum desses pudessem parar por um tempo para serem ensinados a como sustentar-se do solo. Então, eles teriam a coragem de sair para o campo, onde poderiam encontrar terra, construir uma casa e educar seus filhos, em harmonia com a lei de Deus. One of the founders of Madison Um dos fundadores de Madison saw and recognized the value in cultivating land viu e reconheceu o valor no cultivo da terra as a fundamental work of education. como uma parte fundamental do trabalho da This educação. education was to be a fundamental work for becoming missionaries in foreign fields and all over the world. Essa educação era para ser uma parte fundamental do treinamento desses missionários para servirem em outros lugares do mundo. As Madison began to grow, E ao Madison começar a crescer, it started getting recognition. ele começou a receber reconhecimento. Madison didn't start everything all at once. Madison não começou tudo de vez. It's easy sometimes to look at an institution with all that it's done Às vezes é muito fácil nós olharmos alguma instituição com tudo que ela tem feito and looking back in retrospect, e olhando de volta para o passado, it looks like, wow, they started all these things all at the same time. parece, nossa, eles começaram tantas coisas tudo no mesmo tempo. And one thing is the beginnings of these schools of Avondale and Madison, E uma coisa que muitas vezes nós não vemos é que o começo dessas escolas de Madison e de Avondale they were really humble. foram uns começos muito humildes. These schools weren't built in a day. Essas escolas não foram construídas de um dia para o outro. And I'm just saying this as something to keep in mind as we look at the history of these schools. E eu estou apenas dizendo isso como algo para nós mantermos em mente ao nós olharmos na história dessas escolas. Because it's easy to look at these schools and see all the things they were doing and become discouraged. Porque é muito fácil nós olharmos essa escola e ver todas as coisas que eles estavam realizando e nos tornarmos desencorajados. Thinking we don't have that much time, how can we do everything that they did? Pensando, nós não temos tempo suficiente, como que a gente vai conseguir fazer tudo o que eles fizeram? But we should not despise the day of humble beginnings. Mas nós não deveríamos desprezar o dia de começos humildes. As Madison and Avondale had humble starts, Como Madison e Avondale tiveram começos humildes, they gradually, little by little, started to build. eles gradualmente, pouco a pouco, foram se construindo. Starting with the farm Começando com a fazenda and going to many other endeavors. e depois indo a muitos outros empreendimentos. As they grow and became successful, Conforme eles foram crescendo e se tornando bem-sucedidos, people started to recognize. pessoas começaram a os reconhecer. This is an article Esse aqui é um artigo by this guy Milo Hastings. por esse cara, Milo Hastings. I don't know very much about it, but it's a write-up from someone not in association with the school. Eu não sei muito sobre esse artigo aqui, mas foi escrito por alguém que não estava em associação ou não fazia parte da escola. And there's this little paragraph that says, E há um pequeno parágrafo que diz: no negócio de educar qualquer jovem para as realidades da vida, o alimento é uma coisa boa com a qual começar. É a base da vida física e a realidade básica da existência econômica. Aquele que aprendeu a produzir o alimento para si mesmo e outros se torna uma âncora em qualquer civilização. Todos os outros são dependentes dele. people started to recognize and see this school is different. As pessoas começaram a reconhecer o Madison e falar: nossa, essa escola aqui é diferente. This school is becoming a producer more than a consumer. Essa escola está começando a se tornar um produtor mais do que um consumidor. When you become a producer Quando você se torna um produtor and become less dependent on other people, e se torna menos dependente de outros, you become of a much greater influence in that community. você acaba tendo uma influência
muito maior em sua comunidade. We're going to race through some of these last quotes. Vamos passar rapidamente por alguma dessas últimas citações. These were found from some manuscripts about Madison Essa aqui foi encontrada em alguns manuscritos de Madison, in the Center for Adventist Research. no Centro para Pesquisa Adventista, que diz: Madison é um colégio único de muitas maneiras. Em 1938, Robert Ripley o chamou de o único colégio de sustento próprio nos Estados Unidos. Com suas indústrias, 816 acres de terra e seus 200 leitos hospitalares, é completamente autossustentável. E sempre foi durante toda a sua história. Ele subsiste e é operado com as rendas da instituição. Have you guys heard of Ripley's Believe It or Not? Eu não sei se vocês já ouviram falar de Ripley. For those of you who aren't familiar, Para vocês que não ouviram falar dele, Robert Ripley was someone who dedicated his life to traveling the world. acreditem ou não, Robert Ripley foi um senhor que dedicou a sua vida inteira para viajar o mundo Finding the world's most amazing things. e encontrar as coisas mais incríveis do mundo. Today there's museums and books all over the world Hoje, existem museus e livros ao redor do mundo inteiro that publish Robert Ripley's findings. que publicam os encontros de Robert Ripley. Madison College got a whole feature for Robert Ripley's Believe It or Not. E o Colégio de Madison recebeu um texto de Robert Ripley. Moving on to the next one. Continuando para o próximo, diz que quando pensamos em um colégio hoje, temos a tendência de pensar em um campus grande, com muitos edifícios de tijolos e pedras com corredores de mármore. Isso não acontece com o National Agricultural and Normal Institute, que é o Madison, right? Okay. A vida era simples no início. O antigo rancho de toras era usado como dormitório e sala de aula até que os outros prédios pudessem ser construídos. Os pioneiros nesse projeto educacional não tinham apoio de alguma organização, nem recebiam doações. Eles trabalhavam com suas mãos, usando os fundos que recebiam de amigos e construiriam os primeiros prédios, chalés simples de 2 e 4 quartos, como dormitórios para os alunos. Os professores trabalhavam ao lado dos alunos, na construção, agricultura e qualquer outra coisa que precisasse ser feita. O professor Megan era o administrador da fazenda. O professor Sutherland era o presidente e administrador geral da escola. Basically, in the beginnings of the school, everyone was involved in the success. Então, basicamente, no início dessa escola, todo mundo estava envolvido em seu sucesso. From the president to the administration to the newest student. Do presidente à administração ao aluno mais recente. We're going to skip over these next quotes. Nós vamos pular esses próximos textos. But it pretty much talks about how during the Great Depression Mas ele basicamente fala de como na Grande Depressão, in the United States during the 1920s, nos Estados Unidos durante 1920, that Madison was not affected in the same way that everyone else was. que Madison não foi afetado da mesma forma que todo o restante do mundo foi, que todo o restante do país foi. So we'll read these two here. Então nós leremos essas duas aqui. Com as coisas boas vêm as ruins. Assim acontece no funcionamento de um colégio. A depressão teve seus efeitos em Madison, mas não como em muitas instituições. A seguinte descrição da pesquisa mostra como os funcionários de Madison enfrentaram e superaram os problemas criados pela depressão. Em muitos aspectos, os professores e funcionários da instituição são um grupo notável. Eles são proprietários, pois operam a instituição. Eles mesmos são responsáveis por seu êxito ou fracasso financeiro. Eles mesmos não podem pagar mais do que a instituição ganha, mas como Paulo, eles estão aprendendo a viver contentes em toda e qualquer situação em que estão. Percebe-se também que essa é uma lição que os alunos precisam aprender. Muitos que entram na escola não têm uma noção clara do significado do autossustento. Não incorrer em dívida e, ao mesmo tempo, fazer o que vale a pena fazer é uma habilidade necessária para o êxito da vida. Os professores de Madison estão aprendendo por experiência como ensinar os alunos a serem autossustentáveis.
Pretty crazy concept. Conceito bem doido, não é? But the life of sacrifice that everyone was willing to take on Mas a vida de sacrifício que todos estavam dispostos a viver was the very thing that made them the most successful during the hardest times. foi o que os tornou bem-sucedidos nesses tempos difíceis dos anos 1920. The basis of their self-sustaining work, A base do seu trabalho autossustentável, the basis of their education a base de sua educação, was this idea that agriculture had something to contribute. era essa ideia de que a agricultura tem algo a contribuir. I'm just going to race through these right here. Eu vou apenas passar rapidamente por esses aqui. Just looking at the names of our institutions when they first started. Apenas olhando aos nomes de nossas instituições quando eles foram fundados. 1895, American Missionary College was started. 1892, o Colégio Médico Missionário Americano foi fundado, With John Harvey Kellogg as president. com John Harvey Kellogg como presidente. Workers from South Africa and North America established Sulusi Mission. Trabalhadores da África do Sul e América do Norte estabeleceram a missão Solusi em Matabeleland, depois de receber uma doação de 12.000 acres de terra de Cecil Rhodes para educar africanos. In 1896, Oakwood Industrial School started in Huntsville, Alabama. Em 1896, o Oakwood Escola Industrial foi aberta em Huntsville. 1897, there's the Avondale School for Christian Workers. 1897 tem a Escola de Avondale para trabalhadores ou obreiros cristãos. 1901, it is named Emmanuel Missionary College. Em 1901, a gente tem uma instituição chamada Colégio Missionário Emanuel. In 1909, Em 1909, the College of Medical Evangelists opens up. Em 1909, o Colégio de Evangelismo Médico se abre. In 1902, there was the Dolcombe Missionary College. Em 1902, se fundou o Colégio Missionário de Duncombe. And although this Southern wasn't started in 1945, it got the name Southern Missionary College in 1945. E o fato da faculdade de Southern não ser estabelecida em 1945, mas o ponto é de que em 1945 ela recebeu esse nome de Colégio Missionário do Sul. Can you see that the pioneers of this church had a vision, a mission in mind? Vocês conseguem ver que os pioneiros, os fundadores dessa igreja tinham uma missão, um objetivo em mente? The purpose of our O institutions propósito de nossas instituições, in our history as well as today em nossa história como hoje, is to train missionaries. é treinar missionários. Anything short of this is falling short of God's ideal. Qualquer coisa menos do que isso está caindo abaixo do ideal de Deus. I had a few other quotes here, but just so we can end close to time. Eu tinha algumas outras citações aqui, mas apenas para nós podermos finalizar I'll perto close- do tempo, I'll close with a verse. eu vou fechar com um versículo. Go ahead and read. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sometimes it's difficult to look at the past Às vezes é difícil nós olharmos ao passado and think, these are the experiences of our pioneers. We're living in modern e age. pensar, aquilo ali foi apenas a experiência dos nossos pioneiros. Agora nós estamos vivendo em tempos modernos. But the reason why we went through this progression in this history Mas a razão pela qual nós fomos por esse processo e essa história is to understand that agriculture is not just an arbitrary purpose of our an arbitrary part of our institutions. foi para nós entendermos de que a agricultura não é uma parte arbitrária de nossas instituições. It's not just a check to mark off when we're starting a school. Okay, we gotta have agriculture. Não é apenas um pré-requisito para a gente poder abrir a nossa escola. Vamos abrir uma escola. Então vamos ter. A gente já tem agricultura. I can tell stories of talking with people who manage and run institutions, Eu poderia contar histórias de pessoas que administram essas instituições. and they just mentioned agriculture as a side note, a footnote. E eles mencionam a agricultura como um detalhe, mais uma coisa que está incorporada no ministério. But starting with the purpose of our institutions Mas começando com o propósito de nossas instituições to reach the world and train missionaries para alcançar o mundo e treinar missionários
In order to do that, we need to have a true educational experience. De acordo, para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter um verdadeiro treinamento missionário. And the closest thing to this true education experience, E a coisa mais perto a essa experiência da verdadeira educação, we can go straight to our Bibles and find that in Genesis, God made the ideal school. a gente pode ir direto para nossas Bíblias e encontrar aqui em Gênesis, Deus criou a escola ideal. This is not to downplay the other things that men can engage in work. Isso não é a dizer que as outras coisas que o homem pode se engajar e trabalhar não são válidas. But I just want to place agriculture with the value that it demands. Mas eu gostaria de apenas estabelecer a agricultura com o respeito, com o reconhecimento que ela demanda. So the question is agriculture old school? Então a pergunta é, será que a agricultura é algo do passado? Yes, agriculture is old school. Sim, a agricultura é algo do passado. In fact, it is the oldest school. Na realidade, é a escola mais antiga. It is the oldest school, but is the best school. Ela é a escola mais antiga, mas ela é a melhor escola. And this is the school that we're going to be going to learn in even in heaven. E vai ser dessa escola que nós vamos estar aprendendo até mesmo no céu. Friends, trust in the Lord with all your heart. Amigos, confie em Deus com todo o teu coração. Recognize the counsels He's given. Reconhecem os conselhos que Ele está dando. Make steps forward in faith. Façam passos avante pela fé. And He will guide, and He will direct, and He will bless your paths. E Ele guiará, Ele abençoará e Ele direcionará os teus caminhos. Let us pray. Oramos. Our Father in heaven, we want to thank you so very much for all the many blessings you've given to us. Pai do céu, nós gostaríamos de te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Thank you so much for the gift of your word Muito obrigado pelo presente da sua palavra, that guides us along the way of life in which we're supposed to go. que nos guia ao longo do caminho da vida que nós deveríamos seguir. Lord, many times we have gone to the right or to the left, Senhor, muitas vezes nós temos ido ou à direita ou à esquerda, whether it be in our personal lives, seja em nossas vidas pessoais, whether it be through in our work lives or our educational lives. seja em nossa vida educacional ou em nossa vida do nosso trabalho, Even if it's been in the lives of the institutions. mesmo se ela está nas vidas de nossas But instituições. Lord, I pray that we can be humble enough Mas Deus, eu oro que nós possamos ser humildes suficientes to hear the still small voice para ouvir a suave voz that says, "This is the way. que diz: este é o caminho, Walk ye in this way." ande nele. Lord, I pray that you would give us encouragement. Senhor, eu oro que o Senhor nos encoraje. Lord, I pray that we can recognize that your commands are your biddings are your enablings. Senhor, eu oro que nós possamos passar a compreender de que as suas pedidos, And that as we take steps forward in faith, os seus pedidos foram colocados lá para nos empoderar. E ao nós tomarmos passos avante pela fé, that you will be holding our hands each step of the way. que o Senhor estará segurando a nossa mão cada passo do caminho. We love you so much, Jesus, Nós te amamos tanto, Jesus, and we want to dedicate our lives to you. e nós gostaríamos de dedicar nossas vidas a We Ti. thank you so much for hearing and answering this prayer. Nós te agradecemos muito por ouvir e responder essa oração. In your name we pray, amen. Em nome de Jesus, amém.